do profeta angolano. Talvez muitos de vocês viram. Ele liberou uma profecia, uma visão que tinha visto antes do segundo turno das eleições presidenciais. E ele via o presidente Jair Bolsonaro fazendo as malas e sendo forçado a abandonar a presidência. Ele diz, não estava saindo porque queria, foi forçado. Ele fazia as malas e saía, e dizia aquele profeta, e Lula vai ganhar as eleições. E depois ele dizia, eu vejo um anjo que não queria que ele saísse, mas a batalha era muito grande. E ele disse, eu via pessoas orando, servos orando, mas acontece que estes servos estavam caídos, venderam-se à luxúria, à vaidade, à fama, ao dinheiro. E depois disso, na realidade, alguns eram anjos caídos. Anjo é um termo usado para pastor. E disse, por causa do estado daqueles que estavam orando, ele perdeu. E depois diz, e aí onde creio que Deus queria que eu me concentrasse, a violência, o pecado, a maldade crescerá 3 vezes mais nessa nação americana. E depois disso, a última coisa que eu vou dizer, e todos saberão quem profetiza e quem profetiza. Foi a profecia que se cumpriu na sua íntegra. Mas falta essa segunda parte. Mas quando de repente nós estamos, hoje são 7 de janeiro, e já vemos declarações que favorecem ao pecado, ao aborto, à identidade de gênero, meu Deus, a violência, então estamos verdadeiramente diante de uma guerra, e não estamos vendo o que está ocorrendo no mundo espiritual. A maldade se multiplicará, a violência se multiplicará, o pecado se multiplicará nesta nação. O que é que vamos fazer? Temos que nos levantar para deter este avanço. Se houve fracasso no passado por causa do pecado, e lutar a partir de uma posição de carnalidade e não de santidade, humildade e arrependimento, nós temos que nos levantar e corrigir-nos. Quantas vezes dissemos aqui, antes das eleições, que arrependimento e unidade fazem parte, porque não havendo estes elementos, não adianta clamar. Temos que ver do ponto de vista de Deus. Qual é a visão que Deus tem para esta nação? Não podemos crer no que querem que nós creiamos, porque se nós começarmos a olhar para o plano físico, terminaremos sendo profetas de Satanás, profetizando apenas o que Satanás está fazendo, o que o mal está fazendo, em vez de nos levantarmos e emitirmos decretos de acordo com o que Deus vê, com as visões, com os projetos e com o plano de Deus para esta nação. O reino está dentro de nós. Jesus veio primeiro estabelecer o reino dentro de nós. Queridos, não podemos esperar que o mundo lá fora, que os sistemas políticos serão o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós, e nós vamos levar o reino de Deus, os valores deste reino, para salgar esta sociedade e ela não apodreça. Temos que orar cada vez mais a oração de Jesus: venha o teu reino, venha o teu domínio, venha a tua soberania, venha o teu governo, começando em mim, e tomar isso como a nossa intercessão pelos nossos governantes, pela nossa família, pelos nossos compatriotas. Quando a gente toma um território, tem uma grande vitória, põe de lado as armas, e o inimigo se arma. Nós aqui na nossa nação avançamos tanto em várias coisas a serem defendidas pelo governo em relação aos valores do reino de Deus, mas relaxamos. E o que é que estamos vendo agora? O que é que estamos vendo agora? Já ministro defendendo aborto. O que é que estamos vendo agora? Até uma moda. Todas e todes. Onde é que inventaram esse negócio? Que português doido é esse? Todos não é português. E para um bom português, todos já engloba todas e todos. Quando eu digo todos, envolve homens e mulheres. E todos. Onde inventaram esse negócio? Por trás disso tem uma ideologia. Tem uma ideologia que mostra o quê? Avanços do mal. Temos que recuperar o que o diabo toma. Temos que recuperar vidas. Temos que recuperar valores. As trevas não impedirão o crescimento da igreja.
O tempo de sufoco e de abalos não abalará o reino de Deus. A igreja prevalece, as forças do inferno jamais a destruirão. Pelo contrário, quanto mais intensa as chamas, quanto mais dura a batalha, mais forte se tornará a igreja. Lembre-se do que ocorreu no cristianismo primitivo: fogueiras, arenas, mas a igreja triunfa e derruba por terra o mais poderoso império que jamais se levantou. O império romano tem que se dobrar diante do poder da cruz. Este é o ano da cruz, pelo que haverá despertares, haverá salvação. Não há casos perdidos para Deus. O mais empedernido pecador, quando o Espírito de Deus o toca, todas as cadeias caem por terra e ele se levantará para a redenção. Ainda que alguém esteja preso nas garras de Satanás, na feitiçaria, na idolatria, em todo o poder satânico, um vislumbre só da cruz o arrancará daí. Lembrem-se do apóstolo Paulo, caminhando cheio de ódio para destruir cristãos, mas cai do cavalo diante da luz da voz do próprio Cristo e se torna o maior pregador de todos os tempos, que nos legou a maior parte das cartas aqui no Novo Testamento. E os prepotentes que se têm levantado na nação, e os que se estabelecem como líderes a si mesmos, e os que pensam que são Deus e que têm o poder de dominar, de oprimir e de provocar injustiça, de amedrontar e de afrontar uma nação inteira, Yahvé se levantará do seu trono com o seu gancho e os trará a juízo. Então tire os olhos do que ocorre aqui neste plano terreno, levante os seus olhos para o alto, porque é dele que vem o socorro, é dele que vem a resposta, é dele que vem o livramento. E Yahvé envia os seus exércitos já foram liberados do céu, e nós veremos o projeto de avivamento que Deus projetou para a nossa nação se cumprir. Nada, absolutamente nada, deterá o mover do Espírito de Deus sobre esta nação e sobre a terra. Precisamos dos profetas para clamar a Deus: abre os olhos do teu povo para que veja no mundo espiritual, para que possa discernir onde se encontram as batalhas, onde é o nível de batalha, como nos comportaremos, porque se nós não formos capazes de ver no mundo espiritual as tropas que nos cercam, os problemas que se avolumam a cada dia diante de nós, vão nos amedrontar, vão nos desanimar. São dias terríveis, as trevas avançam sem piedade, o pecado se multiplica, tudo será abalado. Se Deus vai abalar todas as coisas, aguardem. Deus não se ausenta do trono, seu cetro está estendido e as orações dos santos estão se acumulando na sala do trono e enchendo as taças. A qualquer momento as taças serão despejadas sobre a terra e veremos relâmpagos e trovões, veremos abalos no mundo espiritual.